Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes, espectadores da 105.3. Estamos começando hoje, na segunda-feira, dia 14 de outubro, o nosso novo projeto aqui da Rádio União, que é o Papo de Mercado, um espaço destinado a conversar com empreendedores aqui da região para conhecer a história de empresas que fazem a diferença na região do Vale dos Sinos. E hoje a gente começa com tudo aqui, com um grande convidado. A gente está recebendo o Paulo Taschetto, que é o diretor da Italiani, Massas Italiani, Italiani Alimentos, como que a gente... Italiani Alimentos, mas na realidade é Massas Italiani, né? Muito boa noite. Boa noite, muito boa noite. Muito obrigada pela tua presença aqui, por te disponibilizar, estar com a gente nesse momento em que a gente está estreando um novo produto aqui na 105.3. É muito legal poder contar com os parceiros da Rádio União. Eu que agradeço a oportunidade e me sinto honrado de estar aqui. Certo. Bom, vamos começar falando de história, né? Porque para uma empresa chegar onde a Italiani está hoje, é porque tem uma história muito sólida por trás, né? Quantos anos de empresa já? Esse ano, em agosto, nós completamos 30 anos de empresa já, 30 anos de estrada. Então, já somos uma empresa com uma bagagem significativa, né? E como que começou a Italiani? Tem uma história familiar aí no meio, né? Sim, nós somos uma empresa familiar, né? A Italiani, já no nosso slogan, já nos remete à família, porque realmente nós somos uma empresa familiar. Ela se iniciou em 94 com a minha mãe, a dona Sueli, no espírito empreendedor dela, na verdade, na necessidade, né, de empreender. Ela começou esse negócio juntamente, eu comecei com ela começou o negócio, mas eu na época era um jovem sonhador, né? E ela nos conduziu a esses 30 anos e nós começamos na garagem de casa, né? E minha mãe começou fazendo pizzas congeladas, comercializando inicialmente para vizinhos, né? Posteriormente foi estendendo um pouco mais os arredores da vizinhança, chegamos a pequenos comércios, supermercadistas, e assim se estendeu aí, acho que por uns 3 a 4 anos vendendo pizza. Isso, né? Em Sapiranga? Isso em Sapiranga, sim, na comunidade a gente mora até hoje, onde a Italiani está até hoje, né? Sim. E essa fábrica de pizza se iniciou na garagem, como eu estava te contando, até acho que 97, se eu não me falha a memória. Em 97 nós tivemos um baque muito grande, que foi a entrada da consolidação desse mercado de pizzas por grandes companhias, né? E entrou uma pizza na época de R$ 1,99, por R$ 1,99, né? Então nós não tivemos como acompanhar esse custo desse produto, automaticamente perdemos o pequeno mercado que nós tínhamos, então tivemos que se reinventar, ela teve que se reinventar, né? E assim nós começamos na massa. Nós somos de origem italiana. Minha mãe sempre preservou essas receitas da nona, já era uma tradição na nossa família fazermos a massa aos domingos, né? E minha mãe teve a brilhante ideia de então iniciar a produção de massas frescas, né? Somente o talharim e o espaguete, dois tipos de massa. Isso em 97. Foi em 97, abril de 97. Eu me lembrei porque a gente está fazendo todo esse resgate da nossa história agora. Tá, né? Fresquinho na memória. Tá fresquinho na memória. Então, abril de 97, nós começamos a fazer a massa fresca, né? E foi esses anos todos, acho que parece que a gente começa a relembrar agora, parece que foi ontem, né? Me vem uma memória, a gente fica até um pouco emocionado, porque é tudo muito... faz muito tempo, mas parece que foi muito recente, né? E em 97, quando vocês deram esse passo, essa reinvenção foi necessária, vocês já tinham uma estrutura de fábrica, mesmo que pequena, mas já tinha... Não, era artesanal? Não, era muito artesanal, era na garagem de casa. Então nós comprávamos um disco de pizza, que hoje a Italiani fabrica, né? Somente o disquinho. E minha mãe, nós tínhamos uma fatiadora, então fatiava queijos, a parte de frios, calabresa, né? E o moedor, que moía ali o queijo, outros ingredientes, e era produzido na garagem de casa. Nós tínhamos aqueles freezers horizontais, e ali nós congelávamos essas pizzas, né? E revendíamos. Então nós não tínhamos uma estrutura de fábrica, não, muito longe de ser uma fábrica, né? Mas já tínhamos um pouco da expertise de mercado, já tínhamos uma rota, eu já tinha na época 19, 20 anos, se eu não me lembro bem.
Mas eu já tinha um carro, já fazíamos praças, que a gente chama, né? Então a gente já vendia para supermercados, já tínhamos um pequeno varejo aberto. E isso nos proporcionou, já tínhamos relação com clientes, com relação com fornecedores, né? Claro que tivemos que se reinventar, mas começamos a fazer a massa na garagem de casa. E isso durou até 96 por ali, eu acho que alguma coisa assim. Na época não existia, uma história muito interessante, né? Na época não existia o Google, né? A internet estava não existia ainda a internet. E eu sempre brinco, o Google que nós tínhamos eram os classificados dominicais, né? E aí o negócio começou a crescer, a demanda pelo talharim, pela massa fresca aumentou. Só que nós não tínhamos condições de produzir, nós produzimos com máquinas todas artesanais, movidas à mão, não eram nem motores elétricos, né? Então não se tinha a internet para te buscar esse maquinário. E era só ela que fazia ou tinha alguém que não, auxiliava? Nós fazíamos, eu, meus irmãos, a gente tem uma irmã mais nova também, somos 2 irmãos hoje na empresa, eu e o Alessandro, e nós temos a Cleia também, a irmã mais nova, toda a família fazia massa, né? Nossa não era diversão porque era uma obrigação, né? No começo era uma diversão, depois passou a ser uma obrigação, né? E toda a família era envolvida com a produção de massa. Nós já tínhamos aí nessa época, acho que 2 ou 3 funcionários que ajudavam a fazer a massa. E minha mãe e eu acabamos nos dividindo. Minha mãe fazia uma região de Sapiranga e Parobé, vendendo massa, e eu fazia de Sapiranga para cá. Mas aí vocês já estavam expandindo ali para a região, né? Já, o negócio já começou a tomar forma, por isso que surgiu a necessidade de máquinas, né? Então, como a gente não tinha esse conhecimento e não tinha acesso a uma internet, como hoje tu encontra praticamente tudo na internet, a gente lia muito, buscava ofertas e propostas no Classificados Dominical. E aí ela encontrou um anúncio de uma fábrica de massas, não era uma fábrica, vendendo algumas máquinas para massa. E esse anúncio era de Gravataí. Então nós fomos até lá olhar essas máquinas, encontramos na padaria, num porão de uma padaria, essas máquinas todas sucateadas, né, Larissa? Sucateadas mesmo. E acabamos comprando isso, trocando por um carro que nós tínhamos, que era o carro da família, né? Que a gente utilizava também para fazer as vendas. Para fazer as vendas. Então nós compramos essas máquinas, minha mãe deu esse carro que nós tínhamos, acho que um pouco mais de dinheiro, e nós compramos essas máquinas. Então, investimento arriscado, né? Muito arriscado. E junto, olha a coincidência, porque a nossa expertise era fazer massa fresca, que era de origem italiana, né? Nós não tínhamos, hoje o principal produto da Italiana é a massa de pastel. Mas nós nem sonhamos imaginávamos massa de pastel, né? Não tínhamos esse conhecimento. E junto com essas máquinas vieram uma pastinha de receitas e nelas estavam as receitas de massa de pastel. Compramos essas máquinas, trouxemos para a garagem da casa, da família, né? E algumas já davam para utilizar, outras não, estavam muito sucateadas, mas como a gente já tinha uma inquietude da família, né? Eu e meu irmão começamos a reformar essas máquinas, lixar, pintar, arrumar. O que a gente conseguia fazer em casa a gente fazia, o que nós não conseguimos a gente procurou uma tornearia mecânica, e aos poucos a gente foi reformando essas máquinas, só que eram máquinas maiores, máquinas mais pesadas, então a garagem de casa já não comportava mais. Então, precisava de um espaço maior. De um espaço maior, então foi aí que nasceu literalmente a fábrica de massas. Foi quando nós migramos, então minha mãe locou um pavilhão, uns 300 metros quadrados, eu acho que nem tinha esse tamanho. E lá se iniciou a Italiana. Que ano mais ou menos? 95, 96, por ali eu acho que foi, sabe? E nós locamos esse pavilhão. Ali o nome Italiani surgiu? Sempre existiu. Sempre Desde existiu. a época das pizzas, em 94, a gente passou agora por uma consultoria da empresa, que a gente está resgatando toda essa história de marketing. E a gente tentou lembrar de onde surgiu esse nome. Eu me lembro que eu desenhei a marca, sempre gostei muito de desenhar, mas da onde a minha mãe tirou a escrita italiana, a palavra, claro que é remetida à Itália, às origens da Itália, mas eu não sei por que ela teve essa felicidade de escolher italiana e que deu muito certinho com o produto, né? E aí assim nós começamos a fabricação de massas, reformamos essas máquinas, colocamos em funcionamento. Claro que isso levou um ano e pouco essa reforma, nós começamos a produzir a massa, fomos entendendo como é que funcionava o mercado, aí começamos a ter o primeiro vendedor, né, que está com nós até hoje, uma pessoa fantástica, e agora está o filho dele trabalhando com nós lá na empresa, né, e a Italiani literalmente virou uma pequena fábrica de massas, né, então migramos da garagem para um pequeno pavilhão. E ali nós começamos a trabalhar, começamos a atender varejos, aí o negócio expandiu um pouco mais, né? Restaurantes, supermercados, que são nossos maiores clientes até hoje, o grande mercado da Italiani são os mercadistas, varejistas, né?
E aos poucos esse negócio foi tomando forma, a gente foi tomando conhecimento do mercado, tomando conhecimento de práticas, como se fazia práticas comerciais, né? Até nós chegarmos à primeira grande varejista, que na época era o Grupo Unidasul, que ainda existe o Grupo Unidasul, mas na época a bandeira era Unidão. Unidão, claro. Unidão. Então minha mãe um dia disse para mim, olha, Paulo, nós precisamos ter um volume maior de vendas e o canal para isso era Unidão. Na época, Unidão, acho que só tinha Unidão aqui na região de supermercado mais representativo, né? Acho que tinha o Nacional também tinha época. O Nacional, sim, mas o Nacional. Mas eu acho que talvez mais aqui na região de Novo Hamburgo, não sei se Sapiranga também tinha. Não, Sapiranga não tinha, Sapiranga não tinha. E então ela marcou uma reunião lá com o pessoal do Unidão e foi apresentar a empresa. Fomos eu e ela apresentar a empresa. E na minha concepção era um passo muito grande a ser dado, né? E um compromisso, né? Mas felizmente deu tudo certo. O pessoal do Unidão acreditou no trabalho da minha mãe, acreditou no nosso produto, acreditou no que nós prometemos entregar para eles, né? E isso foi uma coisa que a gente carrega muito de berço, né? A palavra, a honestidade, a transparência. Acho que não pode ser diferente, né? Hoje, acho que para toda a vida da gente, né? Esse tipo de colocação, ela é fundamental. E a minha mãe sempre me dizia um ditado que eu carrego junto até hoje: nunca feche portas, né? Então não deu certo naquele momento, de repente mais adiante, ou outro momento as pessoas se cruzam de novo, os negócios se cruzam novamente. Então é importante manter sempre uma porta aberta, né? E o pessoal do Unidão comprou a ideia, passou a ser nosso primeiro, único e maior cliente, né? Então basicamente toda a nossa produção se voltava para o Unidão, a gente vendia muito pouco em varejo e a nossa produção se dedicava basicamente ao Unidão. E assim nós fomos evoluindo. Então o Grupo Unidasul tem uma participação fundamental na trajetória da Italiane. Que hoje é o Rissul, né? Hoje é o Rissul. Hoje é o Rissul. Eles mantêm ainda a mesma razão social, é a Unidasul, mas hoje a bandeira é Rissul, né? Juntou, depois surgiu a Rissul e o Unidão fundiu, surgiu o Rissul. E nós fomos fornecedores deles até hoje, né? E foi muito legal a história. E aí, com isso, vieram mais funcionários. Eu me lembro como se fosse hoje, uma alegria muito grande a compra do primeiro caminhãozinho, né? Era um caminhãozinho de 88 anos. Para mim era uma alegria, porque até então a gente só andava de Kombis, né? Uma Kombi nós tínhamos, que era o carro da empresa e o carro da família ao mesmo tempo, né? E essa compra desse caminhão foi um marco muito grande na nossa empresa, assim. A gente realmente tomou forma o negócio, né? E então minha mãe, o meu irmão e a minha irmã tocavam a indústria e eu passava o dia todo entregando massa nos Unidão com esse caminhão. Tu fazia né? entrega. E tinha um vendedor? Tinha um vendedor que trabalhava com o Fusca, que era o seu José, que eu te contei a história, né? O seu José trabalhava com o Fusquinha, que ele fazia a região de Sapiranga, Campo Bom e Nova Hartz, né? Essas 3 cidades que era o que ele conseguia atender. Então vocês atendiam Unidão na época e alguns pequenos mercados e restaurantes também? Isso, muito, muito poucos, assim, o seu José conseguia atender, né? Eu, quando eu saía, como eu fazia a rota do Unidão, pontualmente eu atendia alguns clientes que era possível nesse roteiro que eu fazia, né? E com isso a situação a empresa foi crescendo, a gente foi aprendendo. Aprender é uma palavra que eu vou repetir muito aqui, né? Tu já percebeu, a gente não para de aprender nunca, né? Então a gente foi aprendendo como é que era o mercado, fomos melhorando os produtos, foi diversificando um pouco a linha de produtos que a gente já fabricava, né? E a empresa foi tomando uma forma um pouco maior, assim, realmente. Nessa época, vocês vendiam quanto, assim? Tem como tu precisar, ou em valores, ou em quantidade? O que vocês vendiam nessa época? A gente vendia... No começo, eu me lembro, assim, muito claro, né? Um saco de farinha hoje, uma saca de farinha é com 25 quilos, né? Mas na época eram 50 quilos. Então a gente levava... praticamente, quando começou lá na garagem da casa da minha mãe, a gente levava um dia inteiro para processar um saco de farinha de 50 quilos, né? Quando tu diz processar, transformar aquilo massa, em produto, transformar né? aqueles 50 quilos de farinha em 60, 58 quilos de massa pronta, né? Hoje, para te ter uma ideia, a gente usa basicamente uma carreta por dia, que são 22 toneladas de farinha por dia. Meu Deus. Então, a gente saiu de um saquinho de farinha para uma carreta por dia. Essa é mais ou menos uma ideia de volume que a gente produz hoje, né? E a empresa foi crescendo, a gente foi ampliando, depois a gente passou para um outro pavilhão,
já as coisas um pouco mais modernas, né? Um pouco mais acessível à tecnologia da época, que eram máquinas, mas totalmente manuais, né? Não se falava em automação, era uma coisa muito distante da nossa realidade. E né? você já tinha uma linha de produção com funcionários nesse momento? Já nessa época aí, quando a gente passou a atender a Unidão, a gente já tinha ali uns 5, 6 funcionários já, sabe? Já era expressivo. Já começamos a entender o peso da responsabilidade, né? Porque quando é só a gente, só a família, é um peso, né? É uma responsabilidade, porque afinal de contas o sustento da família sai dali, né? Sim. Mas a partir do momento que tem outras pessoas envolvidas, são mais famílias envolvidas, né? A responsabilidade aumenta muito, né? Aumenta muito e ter esse comprometimento das pessoas também, né? Para a qualidade, para a pontualidade, para tudo que envolve uma indústria. Então, a maneira de administrar, a maneira de se portar muda totalmente, né? E tu comentaste ali que vocês têm um funcionário que começou com vocês, né? E eu acho que isso representa também um pouquinho do impacto da empresa na região, na cidade, né? Porque é uma coisa que é familiar, mas que se estende à comunidade. Como que vocês lidam, assim, com isso? Porque é uma marca que tem o carinho da região, né? Sim, a gente percebe isso muito claro, assim, da nossa comunidade. A Italiana é muito bem acolhida pelos sapiranguenses. Nós somos todos sapiranguenses, apesar de não ter nascido em Sapiranga, mas a gente adotou a cidade. Tu não nasceu em Sapiranga? Não, nós somos lá do interior, lá de Toropi, uma cidadezinha muito pequenininha, próxima a Santa Maria, né? Então, meus pais vieram muito cedo para cá em busca do sapato, né? Uma oportunidade melhor de vida, mas quis o destino que a gente fosse, que minha mãe começasse esse negócio a empreender, né? Mas sim, a gente tem uma responsabilidade muito grande na cidade, a gente sabe disso, qualquer empresa tem, né? Mas Sapiranga, por ser uma cidade menor, e a gente tem uma empresa significativa, então a gente entende essa responsabilidade. Desenvolvemos várias parcerias com a prefeitura, né? A empresa todo ano faz um programa de patrocínio para a prefeitura, hoje o governo do estado disponibiliza uma linha, né, de créditos de ICMS, então uma parte do nosso ICMS é destina à prefeitura para projetos que envolvam principalmente crianças. 90% do trabalho que a gente faz na cidade é em prol de crianças, né? Mas a gente desenvolve com a Brigada Militar também, a gente auxilia. Sempre que possível, a Italiane se faz presente na comunidade, né? Isso é bem importante. Mas voltando, resgatando ainda essa história, porque há 4 anos vocês estão num outro complexo industrial bem maior, né? Como que foi chegar, né? Sair lá da garagem e chegar onde vocês estão hoje, assim, esse processo, né? Que tu possa contar até para inspirar outros empreendedores, porque a gente sabe que o começo de uma empresa não é fácil, né? Tanto que a gente tem aí dados do Sebrae que muitas empresas, a maioria delas, acabam decretando falência nos primeiros 2 anos, né? Então, esse passo a passo para se tornar uma empresa sólida, tu já trouxeste aqui alguns valores, né, que são importantes, que é essa coisa do compromisso, né, de ter esse vínculo com a comunidade, mas assim, como que sai da garagem para ter aquele complexo industrial que vocês têm hoje, Sim. ali perto da RS 239, ali em Sapiranga? Eu acredito muito, assim, em 2 fatores importantíssimos, né? Primeiro, a atitude. Eu acho que uma pessoa... para vencer na vida, a primeira coisa que move ela é a vontade. Então, eu resumo essa palavra em atitude. E a segunda é a resiliência. É óbvio que a gente passa por dificuldades, passamos até hoje grandes dificuldades, mas essa capacidade da gente se reinventar e de superar desafios, eu acho que isso é iminente das pessoas. E isso a gente tem que correr atrás, se qualificar, claro, que a gente busca conhecimento, né? Como eu te falei há pouco, eu repito muito isso. Uma série de fatores, mas é basicamente, primeiro momento a atitude e depois a resiliência, né? Tu tem que suportar o processo, né? Não é uma coisa simples, sabe? E não só empreender, né? Em tudo na nossa vida, ter filhos é isso, casamento é isso, né? Uma viagem é mais ou menos a mesma situação, assim, de tu ter essa capacidade de suportar em momentos difíceis, né? E a gente vive cada vez mais uma cultura tão imediatista, né? Que as pessoas querem o resultado para ontem, né? Tô fazendo agora, eu quero que aconteça agora o meu resultado. E às vezes a gente precisa plantar para colher ali na frente, né? Acho que o poder de informação hoje, como a gente começou a conversa ali de um classificado hoje por um Google, tu já vê a diferença que é. Então a gente se torna, e nós todos, não só as pessoas, todo mundo nos tornamos mais imediatistas, né? A gente quer tudo para ontem, tudo para ontem. Hoje a gente faz um planejamento, quer que execute ontem, que o resultado chegue amanhã, né? E a gente sabe que na prática não é isso, né? Mas voltando um pouquinho à história do prédio, tu me perguntou da estrutura atual da empresa, nós passamos nesses 30 anos
por 5 pavilhões, né? Então a empresa foi, cada 2, 3, 4, 5 anos nós fazíamos a mudança e compramos. Esse já é o segundo prédio próprio, né? O primeiro, hoje, a minha mãe teve, felizmente, a alegria de acompanhar a compra. Ela é uma história surpreendente, porque a gente passava todo dia nesse primeiro prédio, que a Italiane foi própria da Italiane, nós passávamos ali a pé para ir até o endereço onde a gente fabricava massa, e ela sempre dizia, um dia a gente vai comprar esse prédio, né? E para mim era uma coisa muito distante. Eu dizia, mamãe, não é impossível, né? Uma coisa que não tem como. Mas com os passar dos anos essa história se tornou verdade. Ela profetizou, né? Literalmente. Nós compramos, nós trabalhamos nesse prédio por 8, 9 anos e já estava no nosso planejamento estratégico sair do prédio atual. E nós conseguimos também comprar um outro prédio que era emblemático em Sapiranga, estava fechado há muitos anos, era uma antiga indústria de sapatos na rodovia, né? Nós adquirimos esse prédio, reformamos ele todo, adaptamos ele para a indústria de alimentos. Hoje a Italiane encontra com uma área de 120 mil, de 12 mil metros quadrados, 7 mil metros quadrados construído, né? A planta toda nova. Hoje a gente tem, em níveis de automação, aí, em torno de 80% do nosso processo todo automatizado. A gente investiu muito em tecnologia, né? Mas a gente sabe os desafios futuros, né? Então, para nós é uma alegria. Hoje a gente olha assim a empresa funcionando, impossível não lembrar como a gente começou, né? A gente mantém ainda, né, Larissa, as máquinas antigas da época da minha mãe estão guardadas lá num pavilhão. Então, às vezes eu e meu irmão brincamos assim, quando a gente se coloca diante de uma dificuldade, eu disse, é importante nós darmos uma caminhada lá e relembrar esse passado, né? Isso te traz um pouquinho para a tua realidade, te coloca de novo em linha no que tu vem pensando, né? Sempre é bom revisitar o passado, né? Onde estava, onde está, né? Para a gente saber onde a gente quer chegar, a gente tem que saber de onde veio, né? Sim, isso é importante a gente acompanhar, assim, e valorizar muito as dificuldades que a gente passou, né? Isso nos torna, nos blinda, nos molda, né? E nos encaminha para direções corretas. Ainda nesse resgate histórico, assim, eu queria que tu me contasse um pouco como que foi a introdução de novos produtos, porque tu me contou que como chegou a massa de pastel, né? Começou com a pizza, foi para massa fresca, aí veio a massa de pastel, e hoje vocês têm uma gama de vários produtos, né? Mas o que veio depois da massa de pastel? Como que foi essa expansão na oferta, na grade de produtos que vocês oferecem? Ela foi gradativa, né? A tecnologia para produção de massas no Brasil, ela não é muito acessível. Então, as máquinas boas, elas estão todas no exterior. Principalmente para alguns tipos de produtos mais específicos, né? Então, a Itália é o berço desse maquinário. Então, a dificuldade para trazer uma máquina dessas é muito grande, primeiro pelo aspecto financeiro, né? E o segundo pelo transporte. Essa parte burocrática também, ela é um pouco mais, é um complicante, né? Mas não é, a Italiane já importou várias máquinas, mas para nós foi um desafio. Nós começamos com o talharim, como eu te contei, né? Talharim e espaguete, e depois nós migramos para a massa de pastel, que foi quando nós realmente nos tornamos uma fábrica. A gente entendeu a demanda desse produto, ela é muito maior do que pela massa fresca, né? Depois disso, nós começamos a fabricar pizza, que para minha mãe era um sonho, nós retomar essa produção. Não fabricamos a pizza pronta, mas a mesma massinha que ela comprava de uma outra empresa terceirizada lá, para rechear e revender. Então a gente passou a fabricar pizzas. Depois, deve passar um filme na cabeça, né? Passa quando muitos filmes. Quando tu introduz assim sabe? na tua grade de produtos ali, um produto que tu comprava e foi onde tu começou com o teu negócio, deve ser uma loucura, assim, né? É uma aventura muito, muito gratificante, assim, sabe? E nós passamos a fabricar pizza. Depois, mais alguns anos, nós entramos a gente terceirizava com um parceiro a linha de capeletes, né? Das massas recheadas. Então, nós conseguimos participar de uma feira na Itália, lá nós adquirimos a primeira linha de capelete, né? Trouxemos essa máquina no Brasil. Hoje a Italiane tem 3 linhas dessas, né? E foi uma satisfação imensa, assim, de produzir essa linha de produtos, que era uma coisa emblemática, muito difícil. Hoje já está mais tranquilo. Hoje tem máquinas no Brasil que produzem capelete, mas na época não existiam, né? De que ano a gente está falando? Nós estamos falando aí de 2010, por aí, eu acho, 2007, 2008, alguma coisa nesse sentido, quando a gente buscou a primeira máquina lá. E depois nós entramos essa linha de recheados, nós ampliamos elas, né? A Italiane trouxe mais uma linha de tortellones, que é um capelete um pouco maior, uma massa recheada.
passamos a fabricar nhoque, mas nesse meio tempo também a gente teve acesso a uma tecnologia que são um parceiro de São Paulo, mas são japoneses radicados em São Paulo, que nós alteramos toda a produção de massa de pastel, né? Então a Italiane aos poucos foi adquirindo novas maquinárias de pastel para a fabricação de massa de pastel. E junto com esse conhecimento, com essa empresa, a gente conseguiu automatizar diversos processos, né? Que para mim, para toda a Italiane, era uma coisa, parecia muito distante, assim, né? E hoje é uma realidade que a gente tem dentro da empresa. Isso nos tornou também mais competitivos, né? Na alimentação, o segmento todo, não só de massas frescas, é muito importante a padronização de produtos, né? E nós, com a produção mais manual, nós não tínhamos isso, né? Então o funcionário A produzia massa de uma maneira, o funcionário B de outra maneira, de manhã era um tipo de massa, de tarde era outro tipo de massa, não se tinha um padrão, né? Ao momento que a gente conseguiu automatizar isso, sequenciar essas máquinas todas, a massa se tornou uma só, né? Hoje a Italiane opera em 2 turnos, então o turno da noite, o turno do dia, de manhã, de tarde, choveu, não choveu, a massa é sempre a mesma, né? Isso a tecnologia nos proporcionou. Quando tu fala que vocês operam em 2 turnos, turno da noite, turno do dia, é uma operação de 24 horas? Não, a Italiane faz um vespertino, né? A gente para ali, a empresa para entre as 5 horas da tarde, 5h15 a gente para e retoma às 9 horas da noite. Então, nesse meio tempo entra a limpeza, é preciso fazer a higienização das máquinas, né? Lubrificar essas máquinas, trocas de turno, uniforme. Então, esse período a gente aproveita para fazer esse tipo de mudanças, assim, para iniciar o novo turno, né? Bom, a gente falou bastante aqui de história e a gente tem muita coisa para falar ainda de futuro, né? Ah, sim. Mas agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar de expansão, a gente vai falar de projeção aqui para os próximos anos, então que a nossa audiência não saia daí porque tem muito mais ainda aqui no nosso Papo de Mercado. Cozinhar é um ato de amor para quem é especial em nossas vidas, inclusive para nós mesmos. É colocar inspiração, dedicação e afeto. Seja em uma refeição para compartilhar uma mesa cheia, para a família ou os amigos, seja em um momento a 2 ou a sós. É entender que cada ingrediente tem seu tempo de preparo e respeitar o processo. É desbravar a alquimia que cada tempero é capaz de transformar. É respeitar a história com as receitas que nos ensinam pelo legado de gerações. Há 3 décadas, nosso propósito tem sido levar afeto e inspiração para a mesa e a vida das pessoas, proporcionando momentos de felicidade e conexão. Celebrar a tradição e a inovação é o que faz da Italiane uma marca autêntica e de alta qualidade. E é a principal essência de tudo o que da nossa família para a sua produzimos e entregamos todos os dias. A gente vive de inspiração. Você sabe o que é isso? Há mais de 40 anos, a gente é trilha sonora de diferentes gerações, onde quer que você esteja. Música e informação na Grande Porto Alegre, na Zona Sul do estado, na Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Vale do Itajaí e Litoral Centro-Norte em Santa Catarina. Isso quer dizer, são mais de 130 cidades, 9 milhões de pessoas. Juntos, nós somos a Rede União FM. Cada amanhecer, cada novidade, cada acorde nos inspira a evoluir ainda mais. Porque encontrar com você é enxergar essa inspiração de perto. É viver juntos experiências de bem-estar.
E tudo isso para conectar cada vez mais com o público. Pelo rádio, pelo aplicativo, nas redes sociais e nos eventos. Porque a gente vive de inspiração. União FM. Voz ao que faz bem. Papo de Mercado de volta aqui na 105.3, quem está acompanhando a gente pelo YouTube também. E hoje a gente está recebendo aqui o Paulo Tasqueto, diretor das Massas Italiane, que está contando um pouquinho para a gente. O nosso primeiro bloco que foi só de resgate histórico, né? Sim. Que a gente conversou um pouquinho sobre a história da empresa. E agora a gente vai entrar numa parte muito interessante, que é o futuro da empresa, a projeção da empresa, a expansão da empresa. E eu acho que não existe expansão de uma empresa, não existe um futuro se a gente não pensa nas pessoas que fazem essa empresa, né? Ah, sem dúvida. E hoje vocês são uma empresa muito grande na região, com uma importância significativa na cidade, como a gente já tinha falado, né, no bloco anterior. Quantos empregos vocês geram hoje? Hoje, direto, nós geramos 250 empregos, né? São 250 colaboradores que nos acompanham nessa caminhada aí. 250 empregos numa cidade. Quantos habitantes tem Sapiranga, mais ou menos? Acho que 78, 80 mil habitantes. Bem expressivo, né? É uma quantidade expressiva de empregos. E vocês estão num processo de expansão, né? Cada vez mais produzindo novos produtos. Tem novo produto chegando aí, que chegou recentemente, né? Conta um pouquinho aí desses novos produtos pra gente. Tem, sim. A gente está muito atento ao mercado, né? E a gente tem no nosso planejamento, contempla isso e não pode ser diferente, né, Larissa? A gente precisa expandir, precisa evoluir, a marca precisa crescer. A Italiane lançou agora recentemente 3 produtos novos. Nós lançamos na metade desse ano, agora de 2024, uma linha de salgadinhos. São massinhas fritinhas, né? E teve uma aceitação impressionante no mercado. A gente ficou muito feliz. E agora, recentemente, nós lançamos em agosto 2 linhas de produtos novos, né? Nós passamos a fabricar o tortei de moranga, né? Delícia. Passamos a fabricar uma linha toda automatizada, fantástico produto, também felizmente está tendo uma aceitação muito boa no mercado. E nós ingressamos, que era um sonho nosso já, muito antigo, o pastel pronto. Então nós começamos a fabricar pastéisinhos, mini pastéis, que a gente chama de drink, né? Já que provei, bom, olha aí, delícia, muito bom. Esse produto, ele é um produto diferenciado, por quê? Porque ele é refrigerado, né? Hoje pastéis prontos geralmente são congelados. Então a Italiane, nós lançamos essa linha de produtos em 3 sabores, e ele também está tendo uma aceitação muito, muito gratificante no mercado, e nós estamos nos preparando para ampliar essa fábrica, né? São linhas de produtos novos e é sempre feito um estudo de mercado, a gente avalia a possibilidade, como nossos produtos são todos refrigerados, a gente mantém esse desenvolvimento de novos produtos nessa linha de refrigerados, né? Claro que o salgadinho saiu um pouquinho fora, mas a gente já tinha esse produto na nossa gama de produtos, e aí só diversificamos e ampliamos ela um pouco, né? E a gente estava conversando antes ali de como a empresa foi se solidificando no mercado, né? Foi entrando nas grandes redes, e hoje vocês estão em todas as grandes redes, né? Como que foi esse processo de chegar, né, de uma grande rede, que foi onde aconteceu um impulso, né? Para chegar em todas como vocês estão hoje, né? Isso foi um caminho longo, né? Nós levamos 30 anos para chegar nisso, então tu imagina quanto não a gente recebeu, né? Eu até tenho uma história um pouco curiosa, se tu me permite te contar. Claro. Tem um grande varejista aqui no nosso estado e nós visitávamos ele há muitos anos, né? Minha mãe participou das primeiras reuniões e acho que a gente não comentou, né, Larissa? A gente perdeu a mãe, já fazem 17 anos que ela não está mais entre nós aqui. Eu ia te perguntar da tua mãe. Mas essa rede de supermercado sempre foi um sonho dela, assim. Então eu batia muito lá, mês sim, mês não, todo mês. E sempre recebia um não, talvez, pode ser, não é o momento. Até o dia que a gente conseguiu fechar o negócio com essa rede. E a pessoa que me atendeu, o diretor que me atendeu lá, teve uma passagem muito curiosa, né? Quando nós fechamos o negócio,
ele me virou o computador dele e disse assim, Paulo, tu sabe por que eu tô te comprando, né? Daí eu disse, olha, eu sei que eu sou persistente, falei para ele, né? Ele me virou o computador dele e essa rede, como várias outras, registram, né? Cada visita que tu faz no supermercado, né? E essa, quando tu vai lá, eles registram fotograficamente a tua presença, né? E ele me mostrou, então, uma foto minha lá com 21, 22 anos. Olha, tu me visita há 22 anos aqui, ele me disse, né? 22 anos para conseguir entrar na rede. E aí, há 22 anos, nós visitando essa rede, a gente conseguiu a abrir esse supermercado, né? Hoje é o nosso grande parceiro, a Italiani fornece hoje 2 linhas de produtos lá para ele, 2 marcas, né? Inclusive a gente faz a marca própria dele hoje, se tornou os nossos maiores parceiros. Então a história de mercado sempre são curiosas, né? Mas acho que a gente volta de novo na resiliência, na persistência, né? Mas sem dúvida nenhuma no desenvolvimento de produtos, numa cadeia logística a Italiani tem hoje, é muito efetiva, né? Mas muito presente. Hoje a gente tem mais de 50 caminhões na rua, isso nos permite estar em todos os pontos de venda semanalmente, né? Isso também passa para o cliente uma confiança. Então são vários fatores que se somam, né, que permitem esse atendimento de todo esse grupo varejista do estado. Quando vocês pensam em incluir um novo produto na linha de vocês, quanto tempo leva, assim, tive a ideia, vamos fazer, vamos investir nisso, até conseguir colocar lá na prateleira do mercado, quanto tempo leva? Alguns produtos são um pouco mais rápidos, né? Como o Tortel já era uma coisa que estava muito formulada, a gente, há muitos anos, para gente ter uma ideia, o Tortel a gente já tentou fabricar acho que umas 4 vezes, né? E não tínhamos sucesso, mas geralmente leva em torno de 1 ano, 1 ano e meio. O Tortel levou 6 meses, porque a gente já tinha um projeto bem adiantado dele, né? Mas geralmente 1 ano, 1 ano e meio, se faz um estudo de mercado. Eu ia perguntar, vocês fazem um estudo de mercado, sim, entende aí quem são concorrentes, o preço que se aplica, o modo de fabricação, o modo de conservação, porque aceitação. Tudo isso interfere no custo também, sim, né? Sim, enfim, sim. Para viabilizar o produto com qualidade, né? E hoje, para te ter um preço atrativo para o mercado, o mercado ele é muito restritivo, né? O que determina a venda, o sucesso de um produto é a prateleira. O produto tem que ir para a prateleira, tem que ter a venda, a gente sempre brinca, né? A primeira venda tu sempre faz, o difícil é a segunda, a recompra, né? E o mercadista hoje, o varejista, que é o nosso maior cliente, o nosso maior parceiro, ele está muito atento a isso, né? Então a gôndola do supermercado hoje ela é um espaço muito disputado, então o produto não pode parar na gôndola, ele tem que ir para a gôndola, tem que ter a venda, a compra, a recompra, né? A aceitação pelo mercado, e isso é o que determina o desenvolvimento de novos produtos. Então a gente geralmente faz um laboratório, né? Se isola uma região, se desenvolve o produto num primeiro momento mais manual, mais caseiro, mais artesanal, se entende como é que funciona o mercado e aí sim, aí se desenvolve ele num aspecto mais, se amplia essa produção com máquinas mais modernas, né? E hoje a empresa ela está super consolidada aqui, não só na região aqui que a gente está do Vale dos Sinos, mas também em todo o estado, né? Tem projeto de expansão para outros estados, como que está isso aí? Vocês tem alguma coisa em mente, já estão expandindo? Sim, a Italiani tem, não tem como a gente não pensar em expansão, né? Hoje nós atendemos em média 5.000 pontos de vendas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos já 3 projetos fora do estado, um em Santa Catarina, um no Paraná, que já estão rodando, claro, em forma embrionária. A gente está estudando um pouco mais esse mercado, porque toda vez que a gente formaliza esse plano de expansão, contempla, obviamente, pela logística, Santa Catarina e Paraná, né? Mas acabamos desenvolvendo alguma coisa nova no Rio Grande do Sul, nos prende um pouco mais aqui dentro do estado. Mas nós temos 2 projetos bem avançados que já estão rodando em Santa Catarina e no Paraná. Com produção aqui? Produção aqui, toda a produção nossa é aqui. E nós tivemos recentemente a primeira carreta que nós vendemos para o Ceará, né? Nossa! Então, parecia também, num primeiro momento, uma coisa tão distante, impossível de acontecer, mas não, concretizamos, o produto está rodando no Ceará, está muito gratificante. Como que faz para chegar lá no Ceará? É uma logística desafiadora dentro do Brasil, porque são produtos frescos, sim, né? Então é uma carreta frigorífica, né? Então liga o frio aqui, só desliga lá. Quanto tempo dá de viagem? Uma semana, mais ou menos. Uma semana? Uma semana, entre passar fronteiras, entre passar divisas de estados, confere temperatura, confere notas. Sim, né? Porque tem todo esse cuidado, né? Com cuidado de vigilância, enfim, que tem que ter com um produto que requer essa essa é uma coisa que não se abre mão, né? O nosso produto ele tem uma cadeia do frio.
E essa cadeia tem que ser respeitada, né? Se o produto fugir da temperatura que ele está, ele perde a qualidade. Perdendo a qualidade, ele não está próprio para o consumidor, não é o padrão italiano, né? Isso a gente preza muito por isso dentro da empresa. E recentemente vocês tiveram uma aquisição, né, significativa. Vocês compraram a marca Pavioli, né, que é uma marca também muito conhecida. E eu queria que tu contasse como que foi esse processo, porque eu imagino que tenha também essa questão da satisfação pessoal, além, claro, de tudo que isso representa para o negócio, mas tem também, né, essa satisfação para uma marca tão reconhecida, tão importante como foi a Pavioli, e é a Pavioli, e poder se juntar a ela. Como que foi isso aí? Foi, sem dúvida alguma, foi muito gratificante, até porque a gente conhece muito bem a família Culpa, né? E que eram os antigos proprietários da Pavioli. A gente admira demais a história deles. Eles foram os pioneiros nesse segmento de massa fresca. É uma família fantástica. Até ontem eu tive uma conversa com eles novamente. E para nós é uma honra seguir o legado deles, sem dúvida alguma. Era uma empresa familiar, ela vem para o portfólio da Italiane para se tornar uma marca da Italiane, né? Nós vamos voltar... Vocês vão continuar usando o Pavioli? Sim, nós vamos continuar usando o Pavioli. Está sendo feito já um estudo de mercado a respeito da marca, né? E nós vamos posicionar ela novamente no mercado. Acredito eu que, se não até o final do ano, até o final do verão, ela deve estar de volta nas prateleiras aí. Uma marca tão querida, tão bonita, né? Admiramos demais a marca, admiramos demais a história da Pavioli, foram pioneiros no nosso segmento. Então, para a família Italiane foi uma premiação, eu digo assim, porque a gente ficou muito feliz com essa possibilidade. Quando a gente conseguiu desenhar esse negócio, nós tentamos já, há alguns anos atrás, comprar a empresa, a Pavioli, e infelizmente não tivemos êxito, e passou por toda a situação que a Pavioli passou, mas felizmente acho que vai ter um final, terá um recomeço muito feliz mesmo. Que legal, né? E mais uma vez, eu acho que fica evidente para quem está nos ouvindo a persistência, a resiliência nesse processo, né? Não é do nada que uma empresa chega a 30 anos com o sucesso que a Italiane carrega hoje, porque tu traz aqui vários elementos que mostram essa persistência, essa resiliência, né? De 22 anos ali numa rede de supermercados, a própria Pavioli, vocês tentaram comprar num outro momento, de não desistir, entender que talvez não naquele momento, né? Mas mais pra frente, né? E eu acredito que tenha muita coisa ainda aí. Mas eu não tenho dúvida. Eu fico muito feliz. Eu sei que hoje é o primeiro programa que a gente está fazendo e tenho certeza que os próximos convidados que sentarão aqui te dirão a mesma coisa. A resiliência é uma coisa que acompanha o empreendedor, né? A gente não pode desistir diante da primeira dificuldade, se constrói novos caminhos, se constrói novos pensamentos, a gente tem que estar aberto a isso, né? Claro que sempre baseado num conhecimento, num estudo, num planejamento. Acho que hoje em dia a gente tem ferramentas aí que minimizam nossos erros, né? Fica tudo muito mais fácil, muito mais acessível, mas por outro lado também muito mais competitivo, né? O nível, a gente sempre fala, o nível hoje subiu muito. Então o mercado ele é muito restritivo, não permite hoje tu não ter uma qualidade, não ter um bom atendimento, não ter um preço posicionado de acordo com o mercado ou com o produto que tu está oferecendo, né? Esses acho que são os segredos do sucesso. E durante toda a nossa conversa que tu fala muito sobre estudar o mercado, sobre se aperfeiçoar, e hoje a gente tem aí uma expansão, digamos assim, né? Uma nova forma de vender o produto que é através do marketing, das redes sociais, que são muito presentes, né? A gente não tem mais só a mídia tradicional, digamos assim, para vender, para veicular, para fortalecer a marca. E eu queria saber como que vocês fazem esse planejamento de marketing de vocês, o que tu puder contar pra gente, é claro, né? Mas assim, como que vocês fazem isso para estar presentes cada vez mais, já que vocês estão sempre em expansão, é necessário estar sempre vivo, né? Na cabeça das pessoas, enfim, como que é esse processo? Olha, interessante a tua pergunta, porque o marketing, ele é emblemático numa empresa, né? Num primeiro momento, tu entende o marketing, o departamento de marketing como um custo, né? Acho que a primeira coisa que o empresário olha é o custo, quanto isso vai me custar, né? Mas o momento que tu entende a importância do marketing, de como tu vai atingir um novo mercado, como tu vai posicionar o teu produto, quais são as estratégias que tu vai utilizar. As pessoas pensam que é só colocar o produto na prateleira que vai ser escolhido ali, né? Não é bem assim, porque tem outros produtos ali. A gente lembra de marketing, assim, de propaganda, né? Eu acho que essas coisas têm que ser mudadas, né?
Eu acho que o marketing é uma coisa, acho não, tenho certeza, o marketing é uma coisa muito mais profunda e ele tem que estar alicerçado na empresa, né, nas bases da empresa. A Italiane poderia estar um pouco mais adiantada no marketing, a gente vem dando muito, a cada ano que passa o marketing toma uma importância muito maior dentro da nossa empresa. Hoje nós temos um departamento de marketing lá dentro, então desenvolvem essas campanhas, desenvolvem estudos, né, e é uma coisa, uma parte estratégica fundamental para o negócio. Não tem como uma empresa hoje se manter no mercado se não tiver um departamento de marketing bem estruturado, pensando no negócio, pensando na marca, como vai fazer, qual momento vai fazer, como precificar, né? Isso tudo está relacionado ao marketing. O marketing ele é muito mais do que, como tu disseste, a propaganda, né? É toda uma estrutura que pensa no produto e vocês que têm vários produtos, né? E como tu quer ser visto também pelo teu consumidor final, né? Eu acho que até as redes sociais hoje trouxeram isso mais em evidência, né? Hoje as pessoas adquirem um produto, compram uma marca, se fidelizam à marca, se identificam com a marca muito pelo marketing, né? O que tu está mostrando da tua empresa, como é a tua empresa, né? Então nós até temos uma história na Italiane há alguns anos atrás, era uma mística, assim, né? Não se mostrava uma fábrica, não se mostrava uma tecnologia, não se mostrava como é que era feito o produto, né? E nós fomos pioneiros nisso, em abrir a fábrica. A Italiane nunca teve problema em abrir fábrica, a gente mostra a nossa fábrica como é que é, claro, salvo algumas restrições, né? Mas é importante, o consumidor se identifica com isso, ele quer saber, né? Afinal de contas a gente trabalha com alimentos, né? Uma coisa, se tu não tiver em primeira coisa um amor pelo que tu faz, já não vai dar certo. A comida é sentimento, tem que estar disposto a fazer aquilo, é como cozinhar em casa, né? Às vezes eu brinco com isso, porque lá na minha casa, geralmente, minha esposa cozinha, mas geralmente sou eu que gosto de cozinhar, né? E eu digo para ela, amor, hoje eu não estou afim de cozinhar, melhor não fazer, porque não vai dar certo. E comida e alimentos é isso, a pessoa tem que estar inspirada, motivada a fazer aquele produto, né? Esse é um grande segredo. Pois é, tu falou que cozinha. Qual é o teu produto preferido? Massa. Como consumidor. Massa? Não podia ser diferente. É massa, né? Talharim? Não, eu gosto mais do penne. A Italiane tem uma linha de penne fresco. Eu tenho a minha filha, eu tenho uma filhinha de 7 anos, né? E ela adora penne na manteiga. Tem bom gosto da guria? Tem, e o nome dela é Paola. Então a gente chama ela de Paola Penne, porque é a coisa que ela mais gosta de comer. Que maravilha. E a gente falou de história dos últimos 30 anos. Como que tu vê a marca Italiane daqui a 30 anos? Olha, eu não, né? Eu nunca falo em primeira pessoa porque eu tenho meu irmão, a gente tem toda uma equipe, eu estou aqui representando a empresa, mas nós somos uma grande equipe. A gente tem uma visão muito próspera para a Italiane, muito ambiciosa, né? A gente pretende conquistar novos mercados, como eu já te antecipei aqui, e isso está baseado em produtos novos, em pessoas, mas todo esse desenvolvimento, toda essa expansão passam por pessoas, né, Larissa? E esse eu acho que é o grande desafio. A gente falou muito de marketing antes, mas eu acho que o departamento de RH hoje ele vem tomando uma proporção equivalente à de marketing, né? Hoje tu encontrar as pessoas capacitadas para desenvolver esse crescimento, porque a gente sozinho não tem, é humanamente impossível tu desenvolver as coisas, né? Tu precisa de pessoas qualificadas, pessoas que estejam dispostas a enfrentar esses novos desafios, né? E a Italiane está muito antenada a isso, né? Para esse crescimento a gente passa por alguns pilares, né? Que a gente conversou aqui, não são somente esses dois, mas a gente está muito preparado para isso, né? A gente vê a Italiane daqui a 30 anos numa posição muito maior do que a gente está hoje, né? A gente pretende aí num curto espaço de tempo diversificar um pouco mais nossa linha de produtos, né? Explorar um pouco melhor a marca, né? Então a gente ainda está num processo de consolidação da marca, de ganhar mercado, de ganhar espaço, e um segundo momento de ampliar nossa linha de produtos, né? Acho que isso é o que vai nos nortear para os próximos 30 anos. Qual é a maior dificuldade hoje de empreender? Eu acho que a maior dificuldade de empreender hoje é uma luta interna, né? A gente consigo mesmo. Eu acho que a capacidade nossa de liderar, de convencer as pessoas, de motivar as pessoas, acho que essa é a maior dificuldade, né? Porque uma empresa, uma organização não se mantém com uma única pessoa ou com a família, né? Nós temos pessoas extremamente qualificadas que estão conosco nessa jornada, e eu acho que o nosso desafio assim, que mais
me chama a atenção é realmente encontrar essas pessoas capacitadas que queiram desenvolver isso com a gente, né? Porque não é um processo simples e imediato, né? Ele requer um pouco mais de tempo. Então eu acredito que essa qualificação, essa busca por pessoas, esse lado humano, ele já está muito em voga, né? Então eu acho que ele tem muito a crescer ainda, né? As pessoas certas, no lugar certo, para daí sim tu zarpar. E qual é a maior alegria de empreender? A maior alegria de empreender é acordar todos os dias e trabalhar com um sorriso estampado, como eu estou aqui agora, saber que tu deu o teu melhor, né, e que tu te ajuda muitas pessoas, ajuda a tua comunidade, ajuda o teu país. Eu acho que esse espírito brasileiro deveria resgatar um pouco mais, né, de ter um pouco mais esse patriotismo, as pessoas encararem os desafios com um pouco mais de alegria, um pouco mais de leveza, né. Eu acho que isso, para mim, é muito gratificante, assim, né, levantar todos os dias, ter um lugar para ir, pelo que lutar, pelo que ser desafiado, pelo que conquistar. Eu acho que é isso que me move e move toda a minha família, né? Que legal. É muito legal conhecer histórias inspiradoras de empresas que dão certo e que têm esse legado, né? Principalmente essa coisa da empresa familiar. Eu acho que isso motiva muita gente que está na luta, que está nos ouvindo, que está nos assistindo através do YouTube. E foi um prazer muito grande te receber aqui hoje. Agradeço muito pela tua presença, por ter compartilhado essas histórias valiosas aqui com a gente. E espero que a gente se encontre ainda em outros momentos para conversar sobre expansão, sobre novos produtos, para conversar um pouco mais sobre essa marca tão querida aqui da nossa região. Muito obrigado pela oportunidade, por falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa empresa. Eu fico muito gratificado, muito lisonjeado pela oportunidade, né? Porque eu acho que se a gente puder motivar alguém e ajudar alguém, empreender é um desafio, mas é um desafio muito gratificante. Então, vamos avante, avante Italiane. Que coisa maravilhosa. Esse foi o nosso primeiro Papo de Mercado. A gente volta na segunda que vem com mais um convidado inspirador aqui para trazer um pouquinho mais desse cenário sobre o empreendedorismo aqui na região e sobre empresas que fazem a diferença aqui na nossa vida. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.